Julie Janaína Ferreira. Uma salva de palmas. Programa IBTV, diretamente do Rio de Janeiro, eu tenho o prazer de entrevistar Arthur Aguiar. Muito obrigada por esse espaço, né? Imagina, o prazer é todo meu. Que bom que a gente está aqui podendo conversar um pouquinho. Homenageado? Pois é, tá vendo? Que loucura isso, né? Mas tô aqui, um prazerzaço estar aqui, recebendo essa homenagem. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. Projetos futuros, Arthur. Tá todo mundo querendo saber projetos futuros. Pois é, eu até estava falando isso lá fora. Essa foi uma opção que eu realmente escolhi de guardar um pouquinho as coisas que eu estou fazendo. Tem muita coisa, estou fazendo muita coisa mesmo, estou guardando e em breve eu vou poder soltar tudo. A gente está fazendo todo um planejamento aí anual, de agora até 12 meses para frente, de tudo que a gente vai fazer, encaixando todos os projetos, todas as coisas. Mas o que eu posso adiantar é que a session que eu gravei em junho, final de junho, se eu não me engano, a gente vai estar soltando agora, na primeira semana de outubro, a gente vai estar soltando essa session aí para todo mundo. Tá bem legal, tá incrível, já assisti, tá muito, muito bacana mesmo. Só olhar minha agenda e a gente marca o melhor dia pra gente poder ir lá e a gente poder bater esse papo. E aí eu acredito que eu já vou poder dividir já as outras coisas que estão vindo aí pela frente. Tem muita coisa legal. Muito obrigada por esse espaço, né, seu aqui. Sei que você é homenageado, mas fica também parabéns de toda a nossa equipe. Parabéns. Obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado por todo mundo. E sempre que vocês precisarem de mim, estou à disposição. E assim, encerramos a cobertura completa nessa noite aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com essa grata homenagem, que realmente eu fico muito orgulhosa em nome de todas as mulheres que lutam, as mulheres que não só lutam no trabalho, mas que são mães e que estão sempre ali, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, enfim, a mulher brasileira. Parabéns a todas as mulheres, sintam-se homenageadas por mim nessa noite. Programa IBTV tem a honra de receber no quadro Personalidade Feminina a doutora Alessandra Madruga. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Nós que estamos felizes com a sua presença. E vamos falar, doutora, sobre o método que você criou. Essa técnica, né, que eu batizei como facetas diamante, na realidade ela é uma técnica onde o dente é esculpido diretamente na pessoa. Eu não vou precisar de um laboratório, não vai precisar ser feita uma moldagem, nem mesmo anestesia e nem desgaste dentário. Ai, que fantástico! Sim. Uhum. Sabe, doutora, conversando e agora, inclusive nos bastidores, e ouvindo o que você tem a dizer desse método que você criou, isso ele encoraja muitas pessoas que querem fazer, mas que não faziam por conta do desgaste. Exatamente. Eu sou uma delas. Sim. E agora, ouvindo você com esse método, eu acho isso fantástico. Até vou lhe dizer, me dá mais coragem de fazer, né? Porque, como eu costumo dizer, Deus deu uma dentição permanente para nós, né? Então, assim, claro que existem indicações para outros tipos de técnicas, inclusive com desgaste. Mas se a pessoa tem um dente rígido, nunca sofreu um trauma, né? Nunca sofreu uma cárie, por que desgastar se é possível fazer dessa forma? Eu entendo. E é possível fazer tanto na parte dentária de cima embaixo, como que você... Sim, a técnica diamante em si, porque a faceta em resina, na realidade, ela existe há muitos anos, né? Hoje, ela está sendo divulgada de uma forma maior, porque existem as cores da escala Bleach, que são cores para dentes clareados, por isso que está fazendo tanto sucesso. Agora, na técnica diamante, eu vou unir todo o conhecimento da resina, né, da parte de estética, também com a ortodontia e a ortopedia facial, que durante 20 anos eu tenho... Ou seja, você consegue, inclusive, aqueles dentes, aquela dentição que precisaria usar aparelho, você consegue, com a faceta, deixar eles mais uniformes, existem é isso? pessoas que precisam usar aparelho, tá, né?
mas por algum motivo não querem, não podem, às vezes uma reabsorção de raiz, né, onde é contraindicado a força do aparelho, e a pessoa acha muitas vezes que está condenada a permanecer para o resto da vida com um dente ou com espaço, um dente cruzado, um dente maior que o outro, ou mesmo uma diferença de cor, né, manchas por tetraciclina, por flúor, e isso é possível fazer de forma integrada, onde vai ser ajustado tanto a parte funcional, que eu diria até que é o principal, né, que é a oclusão, com a parte da estética. Nossa, então isso vem beneficiar muitos pacientes. Muitos, muitos. E fala um pouquinho para nós, assim, o que mais marcou você com essa nova técnica? O que mais chama a atenção? O que tem me trazido assim, uma realização pessoal muito grande, né, em termos de ver a alegria, são principalmente os casos daqueles pacientes onde os seus dentes não teriam mais o que ser feito. Entendi. Então, eu tenho recebido pacientes do mundo inteiro, né, de todos os países, Europa, Estados Unidos, tudo, e onde eles vêm justamente por isso, porque já passaram por especialistas, onde foi recomendada a extração de todos os dentes, porque esses dentes estariam muito desgastados pelo bruxismo. Então, esses casos de bruxismo são casos assim sensacionais, às vezes com 2, 3 milímetros de dente apenas que restou e a gente consegue reconstruir uma arcada dentária normal, com resistência, com estética e a pessoa volta a sorrir. E importante falar o tempo. Qual o tempo, por exemplo? Eu quero fazer toda a minha parte superior, arcada superior. Em quanto tempo? Eu hoje atendo 2 pacientes por dia. Tá? Então eu inicio. É possível em uma sessão fazer? Sim. Ah, então é rápido. 4h30, em média, né? É então, rápido. de 4 horas a 5 horas, 4h30 seria a média. Porque no outro método convencional, você precisa ir várias vezes ao consultório, muitas vezes meses, né? Meses. Mas como eu não dependo do laboratório e não precisa passar por desgaste, provar, eu vou realmente esculpindo sobre E o esse dente. material que a senhora utiliza? Ele é importado? Ele é importado. As que eu utilizo normalmente são resinas que vêm ou do Japão ou da Alemanha. E aí a senhora que escolhe caso a caso, dependendo do paciente, Sim. qual que vai ser utilizado. Sim, e muitas vezes mais de uma, né? Porque tem que, às vezes é um dente muito escurecido, eu preciso fazer um fundo antes para não ficar acinzentado, então varia muito de caso a caso. Doutora, muito legal. Porém, antes de terminar a nossa entrevista, eu digo assim, ó, que aqui nós recebemos personalidades femininas de sucesso. E a senhora, como uma profissional de sucesso, que está, inclusive, trazendo esse novo método, né? Qual a mensagem que a senhora deixa para a nossa espectadora que está assistindo, ou o espectador, né? Em relação à sua visão do que é o sucesso? O sucesso é sorrir. Olha! Sempre, sucesso é sorrir. Porque eu penso assim, o passarinho, ele não canta para ser feliz, ele é feliz porque ele canta. E o sorriso, ele sorriso sorri é tudo. porque ele está feliz. Sim. É o resultado, né? Com certeza. Do sucesso. É a essência do indivíduo. Excelente. Doutora, foi um prazer recebê-la. O prazer foi todo meu. Vamos nos rever em Dubai. Sim, com certeza. E o nosso espectador fique ligado que nós vamos ter a cobertura completa do Top of Business Dubai, diretamente do Palácio Versace, e vamos receber a doutora lá, que será uma das homenageadas por esse método que ela criou e que está revolucionando. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o programa IBTV volta já já. Estamos aqui com a jornalista Joyce Ribeiro, vai contar um pouco, né, sobre sua trajetória profissional. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, Max. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom conversar com você. Bom, Max, já são mais de 20 anos de carreira e passando por diversas redações, diversas emissoras. E eu sempre digo que essa vontade de fazer jornalismo e trabalhar com TV começou mesmo lá na minha adolescência. O que eu assistia, as poucas referências que eu assistia no vídeo, fizeram com que despertasse em mim essa vontade de ser jornalista, trabalhar com comunicação e, especificamente, fazer televisão. Então, não desde aquela época, né, porque era muito novinha, tinha uns 13, 14 anos, mas fui amadurecendo essa ideia, prestei vestibular, assim como todos os outros jovens naquela ansiedade de estar fazendo a escolha certa, porque é um momento difícil, né, delicado na vida dos adolescentes. E aí tive aquela certeza de que não, vou seguir
para a área de comunicação e jornalismo mesmo, investindo em algo bem duvidoso e nebuloso até então, né? Porque eu tinha muita preocupação de conseguir realmente trilhar esse caminho profissional dentro do jornalismo e querendo televisão, e no Brasil, no país que a gente vive, a gente sabe que é muito mais complicado, mas foi uma aposta de vida, né, da qual eu não me arrependo. Você comandou um debate entre candidatos à presidência, né? Sim. Você foi a primeira mulher negra a participar. O que isso hoje representa na sua vida, né? Olha, a gente está aí às vésperas de mais uma eleição e já na última foi o momento mais emblemático, mais importante da minha carreira, eu diria sem dúvida até aquele momento. Isso representou o quê? Representou a visibilidade que a gente busca tanto e que eu estava ali naquele momento representando tantas outras que trilham esse mesmo caminho de busca profissional, de conquista desses espaços que estiveram na maior parte do tempo e até hoje são muito fechados para nós, mas que a gente vem trilhando essa possibilidade de abertura, não, justa abertura. E eu, apesar do nervosismo, de todo o preparo, uma equipe muito grande para se colocar no ar uma operação como um debate eleitoral. E o meu pensamento ali era só a gratidão por estar ali representando tantas outras, a satisfação profissional por estar bem confortável ali fazendo aquela mediação. Eu me sentia segura, me sentia pronta para aquilo e tinha me esforçado bastante junto com toda a equipe gigantesca para que desse muito certo. Mas eu acredito que para nós, para a comunidade negra, para as outras mulheres negras, profissionais de comunicação ou não, esse marco dessa visibilidade, dessa importância daquele momento, ele fica, né? Ele se perpetua. É uma conquista para todas hoje as nós. grandes emissoras, né, elas abriram um espaço, né, bastante interessante. Como é que você define esse momento? Olha, as que vieram antes de mim, né, a minha geração de jornalistas e uma nova que vem chegando e ocupando esses espaços, eu vejo isso como um trabalho contínuo, né, que hoje vem culminando com essas aberturas. Estamos no momento ideal, as coisas já acontecem da forma como deveriam acontecer em relação aos conflitos raciais, principalmente no meio de trabalho, né, no meio empresarial. Ainda não, a gente está muito longe disso. Muito mesmo, mas os passos estão sendo dados e eu acredito que cada conquista precisa sim ser muito comemorada, porque a gente sabe o quanto isso significa para todos nós. Quando a gente vê um número maior, mais expressivo de jornalistas negros nas emissoras, de profissionais conseguindo desenvolver o seu trabalho, se preparando para isso e batendo nas portas das emissoras e tendo essa possibilidade real, a gente vê que todo esse trabalho, primeiro, vale muito a pena, primeiro, é muito justo, primeiro que e também está dentro daquilo que a gente quer e pode fazer. E sobre o livro, Joyce? Então, o livro foi lançado em 2016, relançado agora no ano passado, e com ele eu voltei a viajar mais para fazer essa divulgação do livro. Estive o ano passado em Lisboa, fazendo um lançamento por lá, com a intenção de, nos próximos meses e para o ano que vem, levar o livro e fazer um documentário também nos países africanos de língua portuguesa. Então, meu trabalho, meu foco agora está muito direcionado para essa excursão, essa viagem maior com o livro Chica da Silva, Romance de uma Vida. Joyce Ribeiro, jornalista, palestrante, escritora, muito obrigado pela sua presença. Todos nós admiramos, o Brasil te admira, né? E espero que você possa voltar mais vezes, né? Porque sempre abrilhanta, né, o nosso espaço. E obrigado por tudo. Programa IBTV no quadro Líder de Sucesso. Eu tenho a honra de receber
Dr. Ludo Gardini, da Gardini Law. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Júlio. Um prazer estar aqui com você. Diretamente dos Estados Unidos. Exatamente. Chegamos aí semana passada e estamos aí para fazer a entrevista aqui. O escritório Gardini Law, ele atende clientes em todos os Estados Unidos e tem escritório, inclusive, aqui no Brasil, em São Paulo. Correto, doutor? Correto. A gente está com... A unidade principal fica em Massachusetts, na área de Boston. A gente tem também em Flórida, mas o atendimento é internamente nos Estados Unidos inteiro e também no mundo inteiro. Então a gente tem clientes vindo da Europa, Japão e outros lugares também. Então onde tem brasileiro, basicamente a gente consegue ajudar para trazê-los. Ótimo. Fala um pouquinho para nós sobre o trabalho. Qual é o trabalho, os serviços prestados, melhor dizendo, do escritório Gardini Law? Sem dúvida, a gente tem foco em duas áreas. Na área de acidentes, que é exclusivamente aí dentro dos Estados Unidos, e também na área de imigração. E aí onde a gente consegue englobar todo mundo que está no mundo inteiro e quer mudar para os Estados Unidos. Com o avanço da tecnologia, a gente tem condições de fazer tudo remoto. Então, nosso escritório, a gente já conseguiu trazer gente da Espanha, brasileiros, do Oriente Médio, Dubai, África, Espanha, já falei, né? Estados Unidos, Brasil também. Então, onde tem brasileiro, até Japão. A gente já trouxe brasileiros, né, do Japão também, fazendo processo de imigração. Então, é um trabalho bem árduo. E fala um pouquinho para nós sobre esse crescente pedido pelo Green Card. Então... Ele aumentou depois de pós-pandemia? Como Júlio, está toda essa visão? O pedido aumentou muito. Eu pratico isso já tem 17 anos. E nesses últimos 3 anos saiu de controle. O crescimento do escritório foi uma média de 60% esse ano. A gente dobrou a nossa equipe para dar para poder dar a demanda, conta, né, conta da demanda. Foi uma coisa muito, vamos dizer assim, inesperada, porque a gente não esperava isso e foi muito rápido. Então, para a gente poder adaptar, para fazer absorver todo mundo, foi um crescimento muito grande. Então, a gente vê os brasileiros vindo e imigrando. Eles vão bastante para a área, são 3 áreas que eles vão bastante nos Estados Unidos. Na área da Flórida, na área da Nova Inglaterra, onde fica Massachusetts, Nova York, esse tipo de coisa, e também para a Califórnia. Então, essas 3 áreas a gente consegue cobrir no mundo inteiro. Então, até clientes, por exemplo, no meio dos Estados Unidos, no Kansas, a gente consegue fazer o papelada remoto para eles conseguirem um green card. E essa papelada, eles entram... Qual é o pedido, o maior número, digamos assim, de pedidos? De qual tipo de visto para o green card? Então, no nosso escritório a gente tem 2 carros-chefes, tá? Que são extremamente distintos. Um seria o pedido através de habilidades especiais, como é conhecido do EB2NW. A gente também faz um pedido chamado EB3, onde a pessoa tem um sponsor, um patrão que vai fazer uma oferta de emprego que a pessoa mude para os Estados Unidos. Isso é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Acho que é só diretor de empresa, gerente, presidente, mas não. Você como, vamos dizer assim, um carpinteiro, um garçom, um cozinheiro, você consegue mudar É isso que eu ia lhe perguntar Exato. agora. Essas habilidades especiais, as pessoas não imaginam, o nosso espectador não imagina quais são os tipos de profissionais que são chamados, né, digamos assim, pelos Estados Unidos, pela falta da mão de obra, né? Correto. O que é engraçado, porque como a gente também tem um escritório aqui em São Paulo, no Brasil, eu sempre comparo a diferença. Então aqui sobra mão de obra e falta trabalho. Lá tem excesso de trabalho e falta mão de obra. Exato. E então agora com essa administração que a gente tem do presidente Biden, está um pouco mais fácil de trazer o pessoal e mais rápido. Tem menos burocracia e menos resistência. Porque quando a gente tinha o Trump era um pouquinho mais difícil, porque ele estava tentando dar a prioridade para o trabalhador americano. Mas falta o trabalhador americano, não é que eles não querem trabalhar, não tem. Não tem. Falta habilidade, né? Exato. Falta a parte técnica e conhecimento, digamos assim. Formação. A formação daquele profissional, é isso? Falta gente mesmo. Gente mesmo? Gente, porque você não tem o pessoal trabalhando no restaurante de garçom, nem o diretor. Tá faltando todo mundo. Tudo. Então, às vezes, você vai num restaurante, você entra no restaurante, as mesas estão vazias, a fila é enorme. E eu pergunto, mas vocês não querem ganhar dinheiro? A gente quer, mas não tem quem faça o trabalho. Eles não têm a mão de obra. Para o espectador que está nos assistindo, então, é uma gama imensa de profissionais que podem vir a chamar a Gardini Law e ter maiores informações a respeito, né, doutor? Exatamente, Júlia. E o que acontece também? E o outro carro-chefe que a gente tem é o pessoal que um pouco mais simples, que cruza a fronteira em busca de uma vida melhor, fugindo violência, fugindo perseguições.
A gente tem tido muito sucesso com pedidos de asilo. Sim. E também na área criminal vocês atuam, né? A área criminal é mais uma área para a gente dar suporte para os Suporte. nossos clientes, porque o brasileiro ele não está acostumado com o sistema americano. Então, às vezes, tem aquela discussão entre marido e esposa, alguém chama a polícia para acalmar o outro, e nos Estados Unidos, quando você chama a polícia, alguém vai ser preso e levado. Entendi. Então, a gente entra nesse tipo de socorro, mas seria Sim. mais só para dar um suporte na nossa área de imigração mesmo. Entendi. Que é um trabalho que vocês têm, é um adendo, mas o forte é É a o imigração, green card. correto. Uhum. E o que o cliente precisa saber quando ele procura o escritório, doutor? Ué, são algumas coisas. Que o processo vai ser um processo relativamente demorado. Tá. Não existe o que eu chamo de gratificação instantânea. Eu recebo muita pergunta, doutor, como é que eu mudo para os Estados Unidos? A pergunta é vaga, né? Só de visto você tem aí um alfabeto de letras, de A a Z, você tem todos os vistos. Então, é um pouco mais complicado que isso. Então, Mas em contrapartida, ele pode pedir e pode ficar morando nos Estados Unidos enquanto está tramitando? Como que funciona? Então, depende da situação. Depende. Então, geralmente o que acontece é o seguinte, Júlia, a pessoa entra com visto de estudante ou de turista e aí tem que segurar a permanência lá. Entendi. Nessa permanência aqui, geralmente são aqueles 6 meses que eles dão, você tem que estender isso, ou a pessoa tem que mudar para o visto de estudante até dar tempo de fazer o processo de um EB2NW. Bom, mas isso vocês é fácil, vocês podem Sim. ajudar, né? E a gente também pode fazer esse processo quando a pessoa está no Brasil, a pessoa já faz um planejamento. Então, eu acho que o importante para o nosso cliente é o planejamento. Eu não quero mudar para os Estados Unidos mês que vem. Se ele fizer um planejamento 1, 2 anos, fica mais fácil o trabalho para trazê-lo de uma forma mais organizada. Se prevenir, né? De Exato. forma... Então, porque aí a pessoa consegue, eu vou para os Estados Unidos em 2 anos, eles Sim. conseguem se planejar aqui do que ele tem que vender, comprar, se ajeitar lá, e o processo sai ao tempo do green card. E para finalizar a nossa entrevista, doutor, quais os projetos futuros do escritório? 2 vezes mais. Ótimo. Entendeu? Tudo que está acontecendo, 2 vezes mais. 2 vezes mais a qualidade, 2 vezes mais a ética, 2 vezes mais o cliente, o customer service. Então, a gente quer ir 2 vezes mais. Esse é sempre o princípio, sempre crescendo. E nós queremos mais uma entrevista também, porque Opa. uma é pouco, porque é um assunto muito amplo. Exatamente. Na área da Nova Inglaterra, que inclui Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, são mais ou menos 500 mil brasileiros. Então, na área de Massachusetts especificamente, na Flórida também, você toma caldo de cana, come pastel, vai em festa brasileira, supermercado brasileiro, você não dá para sentir saudade, você fala português. Então, é muito bom, é um Brasil fora do Brasil. Fora do Brasil. Então, é um pedacinho de casa, é sempre bom. Ok, muito obrigada pela presença, Que é isso, doutor. à disposição. Nosso programa está sempre de portas abertas para recebê-lo. Sempre Obrigado. que vier ao Brasil, por favor, não deixe de avisar Pode e vir ter ao nosso certeza. programa. Tá bom. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, no quadro Direito e Justiça, eu tenho a honra de receber a doutora Yuli Freire, ela que é advogada e especialista em direito para bancários, para os trabalhadores. Doutora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Júlia, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. A felicidade é toda nossa em poder receber uma profissional de sucesso com uma história linda. Obrigada. Doutora, nós sabemos que a senhora desde 1998 atua no segmento da área do direito e já realizou vários cursos, apresentou trabalhos com honras na Europa, nos Estados Unidos e países, obviamente, onde o seu conhecimento foi reconhecido. O que mais marcou na sua trajetória de sucesso, e a gente sabe que todo sucesso ele vem com muita luta, né, com muito estudo. Bom, você dedicação. já iniciou aí, né? Falando de estudo, dedicação, mas eu não posso deixar para trás aí a minha família. Claro. Eu tenho que falar de pai e mãe, né? Eu tive uma educação com eles ali, eles sou de Muzambinho, Minas Gerais, o interior de Minas, e ali eu aprendi muito com eles. Eles eram trabalhadores rurais, meu pai era administrador de fazenda. E teve uma das fazendas que meu pai administrava que ele tinha um patrão, vamos dizer assim, que ele ajudou muito eu e os meus irmãos a sair daquele meio do ambiente rural em si e ir para a cidade e estudar, exatamente. E aí eu fui para Ribeirão Preto e ali eu comecei trabalhando já numa instituição financeira para 2 bancos. Eu comecei
bem no comecinho mesmo, trabalhando como estagiária, depois me formei, passei na OAB e tudo mais, e dei sequência e acabei invertendo, porque eu comecei trabalhando para o empregador e depois eu passei para o trabalhador. Exatamente. Que legal, eu sou doutora. muito feliz por isso, porque é o povo, né? Claro. E quais são as áreas, a atuação das áreas do escritório hoje na área do direito? Vocês só visam o direito bancário para o trabalhador ou tem outras áreas? Não, é porque assim, como eu comecei para o bancário em si, então o trabalhador ele começou me procurando para fazer, eu estou trabalhando em sobrejornada dentro de Banco X, você me ajuda, assim. Só que também acabou se tornando um ambiente doente para o bancário. E ali ele começou a ter afastamentos e tudo mais, e eu fui me especializando na área da saúde. E na área previdência, e também no âmbito civil. No âmbito civil, e aqui foi crescendo outras áreas, e óbvio que esse cliente, ele ia indicando outros clientes, e nada melhor que o boca a boca, porque é assim que eu cresci. O boca a boca por quê? Porque a senhora tem, antes de mais nada, qualificação, né? Sim. Senão o boca a boca não teria efeito. Exatamente. Exatamente. É pela grande mesmo. profissional que é. Isso porque um vai indicando, vai falando, falou, olha, aconteceu tudo isso comigo, você resolveu, eu também queria que você ajudasse meu irmão, meu primo, minha mãe, e assim foi, né? E doutora, como é que é o direito médico para pacientes? O que acontece? O direito médico para o paciente, hoje no Brasil a gente enfrenta muitas questões com relação aos medicamentos de alto custo. Né? A pessoa está precisando de um medicamento e muitos têm que fazer a demanda, tem que entrar com pedido de liminar na justiça. Né? E a gente busca isso rapidamente para tentar suprir, porque a dor do paciente, a dor do ser humano, a gente sabe, e eu tenho que encarar isso. E ele não pode esperar, né? Ele não pode esperar, e tem que ser rápido. Então, isso é o que a gente preza no escritório. Porque pode custar uma vida, né? A agilidade, exatamente. E quantas pessoas está hoje compõem a equipe? Hoje eu tenho uma equipe, porque assim, com a pandemia, a gente estava pensando em expandir para outras cidades e tudo mais, e acabou tendo que ficar em Ribeirão Preto mesmo, a sede. Por quê? A sede, com a pandemia, acabou virando um sistema virtual. E aí cresceu para o sistema virtual e a pessoa hoje consegue o advogado trabalhar da própria casa e tal, mas eu tenho uma equipe aí de 23 pessoas. E qual o caso que mais lhe marcou? Nossa, são vários, né? São vários, porque quando você dá o suporte para o cliente, dá o suporte para o paciente, aquilo envolve você e tudo aquilo que traz uma solução positiva. O processo, o direito, não é uma ciência exata. Não. Muitas vezes não vai ter aquele resultado que o paciente espera, que o cliente espera, mas você traz um resultado que abrange tanto para ele, que faz crescer, inclusive, dentro da família dele. E aquilo é muito bom. Então, assim, o caso específico eu não consigo te citar. Mas são vários. São vários, porque o que mais é isso que traz motiva, energia, né? Motiva, traz a energia para que eu continue o meu trabalho. E os projetos futuros, doutora? São muitos porque eu não paro por aqui, né? Eu quero crescer mesmo cada vez mais, independente da área, se é a trabalhista, se é a área da saúde, se é a área previdenciária, porque também a área previdenciária é uma coisa que chama, né? E falando de saúde, chama INSS, tem muita gente relacionada à aposentadoria e tudo mais. Eu quero crescer muito, não só numa área específica, mas agora abrangendo todas essas outras áreas que me traz assim muita felicidade em poder atuar para todos eles em povo, né? E eu não tenho dúvida que vai crescer muito, doutora. Obrigada. Porque a gente vê a paixão quando a senhora fala sobre né, os casos, o direito, o seu trabalho. Eu fico muito feliz porque o sorriso do cliente, quando ele chega para mim e fala, doutora Yuli, é uma coisa que eu fico, assim, feliz de falar com você, independente se o sucesso foi 50% do processo, 30%, 70%. Mas foi uma coisa que realmente emocionou, assim, que me emociona esse sorriso, assim, final de gratidão. Excelente. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Foi excelente. Fica o convite para voltar mais vezes no nosso quadro Direito e Justiça. Muito obrigada, Júlia.